Meus caros, estamos de volta mais uma semana. Desta vez estamos em vídeo. Quem quiser acompanhar-nos, quem quiser ver as nossas carinhas larocas, estamos em vídeo também. Vamos estar no YouTube, também no site do 00 e do Gol, se vocês quiserem. Não sei se vocês querem. Vocês querem. Bem-vindos mais uma semana. Mais um passo em frente do nosso Botafogo para ser campeão. Continua com mais 7 pontos do que a concorrência. E ganhou pontos ao Palmeiras, ganhou pontos ao Fluminense, ganhou pontos... Mas perdeu ao Bragantino. Perdeu, pronto, ok. Mas achas que o Bragantino vai lá chegar? Não sei, eles podem sonhar, pelo menos. Não. O Bragantino está naquela fase em que já esteve o Cuiabá. Não? E depois vai... Não. Não é bem assim. Não é tanto assim. Lembre que ninguém confiava que o Botafogo ia chegar lá também. Eu não confio que o Red Bull Bragantino vai chegar, mas também não confiava no Botafogo, então tudo pode acontecer. Ora bem, vamos então começar por falar sobre esta jornada que acabou ontem à noite. Nós estamos a gravar na terça de manhã. O Botafogo não ganhou em casa ao Goiás do Armando Evangelista. Era o primeiro jogo de um nível bem mais abaixo depois daquela cadência de jogos complicados. As coisas não correram bem. O Botafogo teve a perder 1-0, depois na segunda parte empatou pelo Tiquinho Soares, teve mais ataques, mais remates, mais cantos, só não teve mais golos e por isso, no final, vamos então aqui só um apontamentozinho e quem nos vir em vídeo pode assistir à saída do nosso amigo Bruno Lage do campo, em que ele achou que estava a ser chamado Bruno. E saber a opinião dele sobre o jogo. Vamos ver se ele vai atender a gente, vai conversar com a gente daqui a pouco. Ouçam. Pobre Bruno Lage. Portanto, eu acho que nem toda a gente estava a chamar Bruno. Alguns estavam a dizer burro, não era? Acho que só alguns, sim. Acho que uns 99,9% do estádio. Muito bem. Por exemplo, em relação ao que nós discutíamos da outra vez, aqui já faz sentido. Ou seja, ele não ganhou este jogo, já faz sentido, entre aspas. Já faz sentido na perspectiva dos adeptos. Ok, se o jogo tivesse sido ganho, eles não iam estar a fazer isto. Não é? Sim, Portanto, claro. tem a ver com essa consequência. E não num jogo posterior em que eles ganham, como foi a questão do Luís Castro. E já aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o ex-treinador do Bahia, que eu esqueci o nome agora. O Renato Paiva. O Renato Paiva, Como esqueceste? Ele já recebeu aquele meme dele com o burro Lage, com as orelhas de burro, então... A torcida espera que faça o mesmo efeito e que Ele peça para sair em breve. peça para sair. Sim. Não, e pode também ter o mesmo efeito, que é o Renato Paiva saiu, o Bahia já é antepenúltimo. Já está lá em baixo, não é? O Renato Paiva deixou ali terra arrasada. Claro que sim. Ou se viesse alguém e salvasse aquilo, ia-se dizer que o Renato Paiva é que não sabia conduzir aquele carro, não é? Provavelmente o Renato Paiva, quando sai, já percebe, já conhece bem. Se conhecendo bem o clube, os jogadores que tem, e ele sai do clube, é porque ele sabe que a tendência não é boa, né? Isso é um sinal. Se ele sentisse confiança no seu grupo, você acha que ele sairia porque a torcida chamou ele de burro? Não ia fazer isso. Ele não ia fazer isso. Sobre o Bruno aí... Mas ele não jogou mal, não é? Eles não jogaram mal e estiveram em cima. Agora está num mau momento. É bom... Agora eles têm uma saída complicada, não é? O Bahia? O Botafogo. Não, estou a dizer o Botafogo. O Botafogo enfrenta o Fluminense. Ok, é simples. No Maracanã. O Fluminense não perde no Maracanã há 26 jogos. Mas tem o jogo a meio da semana, não é? Sim, pode ter influência. Total influência. Ok. Agora temos que contextualizar essas imagens, né? Porque Queres que eu meta a inserção do menos da semana? Pode ser. Vamos lá então. Pode ser. Porque nós não continuamos jogando, como sempre. Futebol é isso aí, futebol é sorte. Mas nós nunca desistimos, nunca. Ora bem, a contextualização que o Eduardo Massa está a falar é da questão do Tiquinho ter ficado no banco. Tiquinho é o melhor marcador do campeonato, como nós sabemos. Ficou no banco de suplentes, jogou o Diego Costa. Ao intervalo ele entrou para jogar ao lado do Diego Costa e foi ele que marcou o gol do empate. Os adeptos não gostaram nada de ver Tiquinho Soares no banco. Poético, para mim isto é poético. E depois no final, na conferência de imprensa, o Bruno Lage explicou isso. Eu ainda não ouvi estas declarações, mas dizem-me que isto ainda deixou os adeptos mais irados. Vamos ouvir então, antes de depois passar a bola aqui aos meus amigos. E em função da sua pergunta, claro que é natural agora questionar uma outra situação de opção, mas nós temos a nossa primeira bola de gol
é pelo Diego, que é quase um penalti. É um jogador, nós não substituímos o Tiquinho por um jogador qualquer, substituímos o Tiquinho pelo Diego Costa, um jogador experiente, já foi campeão brasileiro, vem da Premier League. E o resultado desta alteração vem em função de tudo. O próprio jogador, Tiquinho, tem sido um dos jogadores mais importantes na época, tem feito os gols que tem feito para a equipa ter a pontuação que teve, mas o próprio jogador recentemente disse que veio de uma lesão difícil, complicada, em que quase bateu o recorde de recuperação para voltar a estar disponível com a equipa e, na minha opinião, nos últimos jogos não foi aquele Tiquinho que nós vimos até ao momento da lesão. É aí que tá. Ok, então o homem sacrificou-se, depois não estava a ser aquele Tiquinho e então Bruno Lage sentou o homem. Ok, comentem vocês. Portanto, Rodrigo de Brum e Eduardo Massa, desculpem estar a repetir os nomes, mas é só para as pessoas que nos estão a ver pela primeira vez saberem. O menos da semana era o Massa, mas se quiser eu Pode começo. falar. O que eu acho curioso do Lage é que ele já se sabotou logo no início quando entregou o cargo. Isso aí eram 4, 5 jogos, já entregou o cargo. Então ele já trouxe aquela pressão que o Botafogo não tinha e não precisava naquele momento. E agora ele se sabota também em outra declaração, mas também nas ações, né? Porque o Tiquinho é um jogador que não pode ser reserva. Ele é um dos 3 melhores jogadores do campeonato. Eu acho que a torcida do Botafogo tá revoltada dessa vez com mais razão do que não só a emoção, né? Mas acho que o Bruno Lage, ele se sabota de um jeito ou de outro. Parece que ele quer sair de algum jeito. Parece que não tá feliz ali e ele tem tão pouco tempo. Ele coloca o principal jogador dessa campanha histórica do Botafogo, seja lá o que aconteça, continua sendo uma campanha histórica. Mas ele não está em sobrerendimento, o Tiquinho? Ele não estava bem como não está todo o Botafogo. E ele coloca essa pressão no seu artilheiro. E, de certa forma, ele coloca o artilheiro contra, como se o artilheiro fosse quase um culpado por esse mau momento. Ele diz que o Tiquinho é que está abaixo, né? O Diego Costa, vamos lembrar aqui, também é um jogador que teve longa inatividade, não é um jogador que está no auge, não é o Diego Costa da Premier League, não é o Diego Costa do auge do Atlético de Madrid. Né? O Tiquinho não, o Tiquinho é o melhor Tiquinho da história da carreira, né? Então ele não pode, quando ele fala isso, obviamente pega muito mal. A gente tem que entender que esse era um time que não perdia, que mudou de comando, passou para um comando interino do Cláudio Caçapa. O Cláudio Caçapa venceu todos os jogos sob o comando do Botafogo, e quando ele assume, o Botafogo cai muito de rendimento, e ele já teve um tempo aí, ele teve tempo para trabalhar, teve data FIFA, ou seja, não é... Foi eliminado da Sul-Americana. Foi eliminado da Sul-Americana. O que não faltou foi tempo. Teve até uma boa vantagem que só existe pelo fato do Botafogo ter sido deixado na liderança, né? Pelo Luiz Castro e pelo Caçapa. Então, ele emenda 4 derrotas seguidas. 4 derrotas. É uma série muito difícil? Sim, foi uma série muito difícil. Jogo pela Sul-Americana, o Botafogo está focado no Brasileirão. Jogo contra o Atlético Mineiro, jogo contra o Corinthians na casa do Corinthians. O Corinthians hoje não é assim tão... não é um time fácil, teoricamente, a ser batido por um líder. Deveria vencer, né? Mas foi na casa do Corinthians, nunca é fácil. O Flamengo, ou seja, já é uma série de jogos e uma série de decisões. Nesses jogos tiveram várias decisões do Bruno Lage que foram muito contestadas. Contra o Flamengo, nós falamos isso, das escolhas dele contra o Flamengo, que deixaram o time exposto numa área em que o Flamengo é forte. Agora, simplesmente contra o Goiás, que é um clube que luta contra o rebaixamento, está ali na beira do rebaixamento, é um dos elencos mais fracos, se não for o mais fraco. Não é o time mais fraco, o Goiás é bem organizado, tá? Para quem não individualmente acompanha. é que sim, mas não individualmente tem jogadores com muita qualidade. Não tem tantas soluções assim. É um clube organizado, ou seja, o Botafogo não soube se tão igualar na organização e no coletivo. O problema aqui é coletivo, não é individual, né? E ele, além de colocar uma pressão no Tiquinho, ele tira o seu artilheiro,
contra um time onde ele deveria buscar gols, né? É complicado, é bem complicado isso. E além disso, que é curioso também, o Bruno até fala, o Diego Costa perdeu um gol ali no início do jogo. Vou dizer que o Tiquinho faria. Não dá pra saber. Mas outra coisa curiosa é que o Botafogo somou 1 ponto contra o Goiás no campeonato, né? Esse empate no primeiro turno perdeu do Goiás, foi a primeira derrota do Botafogo no campeonato e agora... Mas por aí não seria um problema, não? A questão é que a série está cada vez maior de maus resultados. Exato. Ainda assim, a diferença para o segundo não baixou, isto porque o Palmeiras perdeu contra o novo segundo classificado, que é o Red Bull Bragantino, a equipa do Pedro Caixinha. Eu, por acaso, até comentei aqui com os meus amigos, eu adoro fazer este podcast e adoro conhecer a realidade do futebol brasileiro, que é uma das grandes pátrias, se não a maior pátria do futebol, mas eu não consigo ver jogos por indisponibilidade familiar, porque os miúdos assim o obrigam, mas consegui ver a segunda parte deste jogo. Acho que foi, desde que começámos a fazer este podcast, foi a primeira vez que eu vi 45 minutos de um jogo. E vi o Palmeiras, que estava a ganhar e acabou por perder de uma forma natural. O Bragantino realmente é uma equipa interessante, num campo... enfim, não é um estádio nada moderno, não é um campo propriamente exemplar, mas com um ambiente interessante, muito engraçado. Achei piada e o Bragantino conseguiu depois dar a volta no fim. E vocês daqui querem começar por falar do bom ou do mau? Acho que do bom. Vamos dar crédito ao Bragantino. Bragabu. O Bragabu, o projeto do Bragabu, que a gente já falou mal no início da temporada e, na verdade, colocou muitas dúvidas sobre esse projeto, principalmente pela saída do Arthur, que está no Palmeiras e foi derrotado no domingo. Vocês até, se calhar, no início da época, se eu vos dissesse, olha, ao fim de 25 jornadas, um dos projetos com um grande grupo atrás vai estar em segundo lugar, vocês diziam que era o Bahia. Não diziam que era o Bragabu? Não, nunca diríamos que era o Bahia. Não? A gente não diria nenhum nem outro, né? Nenhum nem outro. Não, mas se tivesses que escolher um, se calhar dizias... Achas? Não, seria nunca diria isso, porque o Bahia acabou de subir da segunda divisão. Nós sabíamos, nós sempre falamos que a briga do Bahia era lá embaixo. O Bragantino é que a gente tinha dúvidas, né? Porque o Bragantino está num momento do projeto que a gente achava que eles estavam perdidos. Pois. Na verdade, a gente que não entendeu, talvez tenha sido Exato. Enfim, até o Caixinha encontrar ali a forma de jogar e depois perdeu o Arthur, teve que se adaptar a isso rapidamente. Mas até o Eduardo escreveu ontem que é a melhor campanha do Bragantino na história dos pontos corridos, né? Eles nunca tinham essa pontuação nesse momento. E só para contextualizar, o Bragantino já foi uma equipe muito interessante nos anos 90. Posso fazer uma pergunta aqui em curiosidade? Qual você acha que foi a melhor colocação do Bragantino na história? Sei lá. 7º, 8º? Eu sabia que o Luiz ia passar longe. Foi vice-campeão em 1991. Foi campeão paulista em 1990 com Vanderlei Luxemburgo. Foi o time que fez o Vanderlei Luxemburgo. Tinha Mauro Silva, sério? se não me engano. O Mauro Silva era o principal expoente, sim. O Mauro Silva do Deportivo? Sim. Esse mesmo. Em 1991 assume Carlos Alberto Parreira e leva o time para vice. Ele foi para a final com o São Paulo do Tele Santana. O São Paulo, aquele São Paulo que deu um saco no Barcelona? Foi. No Dream Team só esse São no Paulo. Milan. No Dream Team de 92? E sabe quanto foi em 2 jogos, ida e volta, São Paulo e Bragantino? 1-0 pro São Paulo. Um jogo foi 0-0 e outro jogo 1-0. Era muito forte. 2 jogos, Olha, não fazia ideia. Não. Exato, o Bragantino tem uma certa tradição, é um clube com uma certa tradição, obviamente não tem uma torcida assim muito grande. Obrigado pela lição de história. É uma cidade pequena, mas é um clube que sempre foi tradicional no interior de São Paulo. E é isso, estádio acanhado, a torcida sempre muito apaixonada. Mas é claro, esse projeto do Red Bull parece que às vezes causam ali um certo distanciamento, mas eu acho que agora, enfim, com essa campanha não tem como não abraçar o Bragantino, né? Ora bem, isto aconteceu, e é bom também contextualizar isto, aconteceu frente a um Palmeiras que rodou a equipa toda. Até o guarda-redes foi diferente, porque o Palmeiras está a meio da eliminatória da Libertadores frente ao Boca Juniors, empatou na primeira mão em casa do Boca 0-0. A propósito disso, havia também um vídeo engraçado, não era? Vocês não viram esse vídeo? Qual deles? Portanto, o Abel a perguntar... Sabe quantas Libertadores tem o... Sim, eu vi esse vídeo. O Palmeiras? 3. E sabe quantas o Boca tem?
6, né? E acho que aquilo ele queria dar um sentido inverso. Não sei, Não, percebi. eu acho que ele queria Não? valorizar o o feito empate, dele, ok, o ok, empate. ok. Acho que sim, mas as pessoas entenderam errado. Ok. As pessoas Porque eu vi entenderam. aquilo descontextualizado. Vi aquilo com Parece que ele tá surpreso com É isso, com os títulos. parece que ele foi calado pelo não, jornalista, não foi. mas não. Pois, é que depois nos comentários estavam a dizer vocês não perceberam a ironia e assim. Ok, pronto. Por isso não meto esse vídeo. Bem, em relação ao Palmeiras, o Palmeiras, com esta derrota, foi apanhado pelo Grêmio e foi passado pelo Bragantino. Está no 4º lugar, ou em 3º lugar, com os mesmos pontos do Grêmio. Nada está em causa. Faltam 13 jogos até ao final. Só que o Abel, no final do jogo, voltou a dizer: é o Botafogo quem vai ser campeão. Só um minuto. Diz. Outra questão que esse áudio, acho que as pessoas não vão entender sem isso. O Endrick fez gol, tá? O Endrick, o Abel é muito criticado por deixar o Endrick no banco. O Endrick é aquele Tem 16? garoto... Já fez 17? Fez 17. fez. É aquele garoto que foi contratado pelo Real Madrid, custou pra ir, sei lá... 50 ou 60 milhões. 60, 70, sei lá, depende dos bônus e Pois. outras coisas, mas é por aí, ou seja, o jogador, o adolescente mais caro da história, né? E o Abel coloca no banco, eu nem acho que ele não, eu acho que ele talvez tenha razão nessa aí, mas de qualquer maneira vamos ouvir o áudio. Vamos lá. Desde que o Luís Castro nos ganhou em nossa casa, foi muito claro para a imprensa. Eu disse o quê? Você lembra-se o que é que eu disse? Que o Botafogo era muito favorito Vou-lhe ao título repetir. brasileiro porque está disputando só a Dificilmente o competição. Botafogo perde este campeonato. Apesar de sermos nós os atuais campeões em título, somos a equipa a ser batida. Somos a equipa que já ganhou 2 títulos este ano, que é bom que não se esqueça disso. E quinta-feira temos um jogo importante, que já nos últimos 4 anos chegámos às meias finais, e pelos vistos não é assim tão fácil chegar às meias finais da Libertadores, que só a equipa, o Santos do Pelé, o conseguiu, segundo eu sei. Portanto, há que valorizar todo o trabalho que este grupo de trabalho tem feito, há que valorizar o que nós já conquistamos, há que valorizar os jogadores que jogaram hoje. Eu acho que qualquer dia vou ser acusado por trabalho forçado de crianças, não é? Porque ainda não são maiores de idade, ainda vou ser acusado por meter moleques a trabalhar sem idade para trabalhar. É isso que nós temos que valorizar. Muito bem, grande Abel. Aqui a lembrar então o Endrick com 17 anos. Como estava a dizer há pouco, ele rodou totalmente a equipa a pensar nesse jogo frente ao Boca Juniors, o que acaba também por ajudar a explicar a derrota em casa do Bragantino. É isso, não é? Exato, com certeza. Aliás, é a sorte do Botafogo, né? É a sorte do Botafogo. Pois é isso, porque o Grêmio já não está, mas vários dos possíveis candidatos, como o Flamengo, Não, o Flamengo já... O Flamengo perdeu agora a taça, O não é? Flamengo se autodestrói. Sim, o Flamengo é isso mesmo. É o Fluminense e o Palmeiras mais, eu diria. Mas o Fluminense, Flamengo Palmeiras. também teve que poupar ali para a Copa do Brasil, teve que... Também. É isso. Perdeu sim. pontos importantes também por causa disso. Tá? É a sorte, não é? É a sorte do Botafogo. Do Botafogo para já, mas convém começar a dar à sola. Faltam 13 jornadas. Próximo jogo do Botafogo é na casa do Fluminense. Fluminense que vai jogar também as meias finais da Libertadores. É uma outra boa oportunidade, porque provavelmente o Fluminense vai fazer rotatividade. Mas o Botafogo tem que dar à sola. O Fluminense vai chegar ou na ressaca de ter chegado à final, né, naquela comemoração, beber umas cervejas a mais, ou vai chegar na ressaca De ter perdido. da eliminação do objetivo da temporada, que é a Libertadores. Muito dificilmente vai conseguir ter motivação para este jogo, não é? Ganhando ou perdendo. Eu acho É daqueles jogos... É difícil, é difícil. É um jogo em casa, né? O Fluminense não vence em casa, não perde em casa há 26 jogos, só perdeu esse ano um jogo pro Botafogo. Se Bruno Lage ainda for o Só treinador... perdeu um jogo pro Botafogo. Então o Foi? Botafogo pode usar justamente esse jogo, um clássico. Não tem jogo melhor pro Foi que Botafogo. Foi Em janeiro. Campeonato Foi Carioca, em janeiro. Carioca? Foi um jogo horroroso. Os dois times estavam em volta. O primeiro jogo da pré... Já está a arranjar desculpas. não, mas Porque foi... o nosso Ninguém esperava que o Botafogo fosse chegar à liderança naquela época. O Fluminense já era mais favorito. Então era um jogo que não dava para dizer muito. Agora, se o Botafogo vence o Fluminense, aquela vitória que moraliza. É aquela vitória que enche o clube de confiança, né? E pode até transformar a relação do Bruno Lage com o torcedor. Pois porque ganhar um clássico é ganhar um clássico. Ganhar um clássico contra o Fluminense. Imagina, o Fluminense na final da Libertadores, o Botafogo vai lá e vence o Fluminense. É uma vitória que impõe respeito.
Então É o esse que jogo pode salvar eu acho... a temporada do Botafogo. E lembrando que eles têm uma vitória em 8 jogos. Então é difícil você ver um líder tropeçar tantos jogos seguidos assim. O Botafogo, em alguma hora, o Botafogo tem que reagir. Tem porque que reagir. senão... A verdade é que ainda tem 7 pontos a mais. E é um confronto direto também, embora seja difícil pensar ali, mas eu diria que até do jeito que tá, com o Botafogo perdendo tantos jogos seguidos, até o Atlético Paranaense pode sonhar ali. E o Atlético Não, Paranaense, você não pode curiosamente... esquecer, na verdade, é do Atlético Mineiro, que o nosso Paulo Também, Mangerotti diz que o Atlético ainda vai chegar Também na tá em liderança. ascensão. Ó, o Atlético Mineiro tá em ascensão, o Flamengo a gente não sabe o que vai acontecer sem o São O Paulo. Paranaense vai receber o Bragantino na próxima jornada. Sim, bom jogo. Vamos ter também um Internacional Grêmio, portanto difícil para o Grêmio. O Flamengo vai à casa do Corinthians, também vai ser complicado. O Palmeiras recebe o Santos. E falta-me só ver aqui o Grêmio. O Grêmio vai jogar... já disse. Vai jogar na casa do Internacional. Que joga contra o Fluminense, ou seja... Mas é um Grenal, ou seja, Fluminense e Internacional jogam no meio da semana e depois tem clássicos no fim de É a rodada semana. dos clássicos, é muito boa essa rodada, sim. Vai ser bom. Tá Vai interessante. jornada, O Botafogo pode misturar ainda mais as coisas. colocou emoção nesse campeonato, né? Sim. Então, a gente Obrigado, Botafogo. Obrigado Bruno Lage, não Botafogo. Ora bem, meus caros, vamos de menos a mais, vamos ao mais da semana. Ora, vocês querem destacar um tal de Santos? O nosso mais da semana é o mais inesperado, né? Eu diria, o nosso presuntinho, o gaguinho, ou eu pesquisei como é que chama aqui em Portugal. É o Pork Pig, é o personagem do Looney Tunes, que é um porquinho de terno, que é o treinador do Santos, que é o Marcelo Fernandes. Ele tá no Santos há uma década, eu acho. Depois ele saiu, ele era auxiliar fixo. E agora voltou. E agora voltou. O Santos, enfim, acho que é o 4º treinador da temporada. O Santos o atual presidente do Santos já tocou... Eu já perdi a conta. Ele troca de treinador a cada 2-3 meses. Mas assim, 2 vitórias seguidas do Santos. Eu tive até que voltar bem no nosso site para descobrir quando é que o Santos tinha ganhado 2 vezes seguidas. A última vez foi em maio. Entre a 5ª e a 6ª rodada do Brasileirão. 2 vitórias seguidas, amassou o Vasco. 2 vitórias de 6 pontos, né? Bahia e Exato, Vasco. 6 pontos e saiu da zona de despromoção. Diretos, porque são 2 confrontos diretos, Bahia e Vasco. E assim, o que mais... Sabem quem é que teve quase para ser despedido esta semana? Estou a brincar, não sei se era mesmo para ser, mas Paulo Turra. Teve a perder 2-0 em casa contra o Estoril, só que depois o Estoril teve um jogador expulso perto do intervalo. Sim. E ele na segunda parte viraram para 3-2. O nosso Vitorinha aqui já disse que também os adeptos estão malucos, né, com o Paulo Turra. Não, tudo completamente. Até porque o Paulo Turra, o recurso dele, quando há golo, o recurso dele é... beijar. E então eles estão malucos porque acham que é na fé que ele está a comandar a equipa. Mas só para terminar o Santos, vou fazer aqui um elogio ao presidente do Santos, o Rueda, que ele só acertou uma coisa esse ano, mas é muito importante. Ele não vendeu o Marcos Leonardo, né? Que o Marcos Leonardo estava aí para ir para Roma. O que aconteceu? O Santos vendeu o David Washington para o Chelsea, teve aí outros vários jogadores que estavam especulados para venda, mas ele decidiu não vender o Marcos Leonardo. E ele tem 19 gols na temporada em 37 jogos. É quem vai salvar o Santos do rebaixamento. Pode ser. Se algo salva o Santos do rebaixamento, além do Marcelo Fernandes, o nosso querido presuntinho. O presuntinho era chamado assim pejorativamente, mas se tornou motivo de orgulho. No Brasil a gente faz muito isso, né? Você vê Palmeiras, porco. O Palmeiras é o porco. O porco inicialmente era uma forma de xingar os palmeirenses. E eles viraram. O Flamengo é o urubu, né? Então, a gente faz muito isso, a gente não assume esse orgulho, né? Não tem problema. Mas né? o Marcelo Fernandes ficou meio assim, mas não é bonito, né? Ninguém vai falar, não é bonito, né? Mas é o contexto, a torcida do Santos agora abraçou esse personagem como um personagem carinhoso. É engraçado. Em vez de... Sabes que cá em Portugal, falando só dos 3 principais clubes, os benfiquistas são chamados dos outros por lampiões, os sportinguistas são chamados pelos outros de lagartos e os sportistas são chamados pelos outros de tripeiros. Só que os únicos que assumem a coisa, ou seja, não sei, eu acho que no caso, estou a falar do Porto, os adeptos sempre se consideraram tripeiros, são da cidade do Porto e a cidade do Porto são os tripeiros, e assumem-no com orgulho, ao contrário dos outros que ficam ofendidos
por serem os lampiões ou os lagartos. Enfim, É coisas do engraçado. futebol. Mas tem a ver com essa questão do porco, não é? É engraçado, eu até fico assim de chamar ele de presuntinho, gaguinho aqui, mas a torcida chama. Exato. E por mais que tenha sido pejorativo, Esvazias agora... logo, Exato, esvazias se tornou carinhoso. Agora é né? totalmente carinhoso. Esvazias o insulto, já não é um insulto, não é? Sim. Exatamente. E o fato é que ele conhece os jogadores, conhece o ambiente, conhece a Vila Belmiro, todos os problemas que tem lá internos, as disputas políticas, os problemas financeiros. E ele trabalha bem a base. Ele conhece o Santos. Enfim, o Santos fez tantas apostas equivocadas. Até o Diego Aguirre estava lá recentemente. Ele não entende o que é aquilo ali. Não, Caiu muito de difícil. paraquedas. É muito difícil. O Marcelo Fernandes... Eu Tá acho que o fazendo, Santos tem que ir com ele até o final. Até especularam que o Luxemburgo podia ir para lá, porque o presidente é muito fã do Luxemburgo e vai ter eleições do Santos ano que vem. Eu Enfim, acho que o e eles melhor... podem apostar no Luxemburgo, mas não, vai com o Marcelo Fernandes até o final. Eu também. Se eu fosse a diretoria do Santos agora, eu não tinha dúvida, abraçava o Marcelo Fernandes até o fim do campeonato. E Deixa eu perder 2 ou 3 jogos, eu quero te ver a dizer isso. Tem algumas outras figuras importantes. O Tomás Rincon, que é um meio-campo, também tem 5 jogos, se não me engano, só, e já virou assim uma peça super importante. O Santos está começando a dar sinais, finalmente um sinal de que pode realmente fugir não ser o histórico que vai descer, né? Exato. E o Vasco também, então tá muito, muito interessante isso aí, né? Meus caros, acho que o Santos, isso é o último alerta, viu? Se o Santos não acordar esse ano... É agora, tem que aproveitar este embalo. Algum ano vai cair. Tem que aproveitar este embalo. Vamos lá para os nossos últimos minutos. Só dar uma notazinha para o Cuiabá, que ganhou depois de 6 jogos, ganhou por 3-0 frente ao Fluminense. E por isso já respira um bocadinho melhor. Para já, não vou dizer que está fora da luta pela manutenção, mas consegue voltar aqui a respirar. Faz lembrar um bocadinho o Botafogo do ano passado, não é? Exato. Está sempre ali... Ficava 12º, 14º. Cuiabá sempre tá... um bocadinho distante. Ok. Tá onde tem que estar, acho que tá bem. Não, está ótimo. E aproveitou um jogo que era dado, porque é a mesma coisa do Palmeiras. O Fluminense levou o... Não, esse foi dado mesmo. Foi dado. Olha, mas só para vos dizer, temos que ir à parte final. Só dizer que daqui a 2, 3 jornadas eu quero fazer convosco um update das apostas finais para quem é que desce, quem é que é campeão. Vai ser engraçado. Boa. E para finalizar, temos 1 minuto para cada um. Queria que vocês me dissessem quem é que vai à final da Libertadores. Vamos ter Libertadores a meio da semana. O Fluminense contra o Internacional. Quanto é que ficou na primeira mão? 2-2. 2-2 em casa no Maracanã. do Fluminense. E a seguir vamos ter o Palmeiras contra o Botafogo, contra o Boca Juniors, desculpem. Ficou 0-0 na Argentina e agora em casa do Palmeiras. Quem é que vai à final? Pode começar, mas que você é o maior interessado. Palmeiras e Fluminense, sem nenhuma dúvida. Convicção. Não, pra mim, um lado eu não tenho dúvida alguma. Pra mim, de um lado é Palmeiras. Eu também acho que Palmeiras é difícil aí. E pra mim, do outro lado, desculpa, Massa, mas eu acho que o Internacional vai passar. Eu acho que não é nem tanto pela qualidade do Internacional, mas é porque joga em casa. Eu temo, além do Internacional jogar em casa, eu temo muito pela escalação do Fernando Diniz, porque a gente ouve aí Felipe Melo, Ganso, jogadores que já... Confia. Não são jogadores para esse tipo de jogo, ainda mais com o jeito que o Inter vai jogar em casa, totalmente aguerrido. Eu concordo. Se ele jogar com aquele trio, Felipe Melo, Marcelo, Ganso, fazendo a cobertura ali na esquerda, não, são esquece. mais de 100 anos ali, né? Então, eu só vos digo uma coisa. É complicado. Eu quero muito ver Fernando Diniz na final. Eu também. Porque quero muito ver Abel ganhar versus ao Diniz selecionador nacional, ao selecionador do Brasil. Acho que vai ser muito engraçado. Pra quem não sabe, a final é no Maracanã, né? Vai ser bonito, seja lá. Coisa linda. Muito bem, malta. Está contado, mais meia hora de futebol em tons brasileiros. Não, futebol brasileiro em tons portugueses. Nós voltamos na próxima semana. Obrigado por terem estado connosco. Subscrevam-nos, sigam-nos, mandem as vossas postas. Estamos cá dispostos a isso. E, atenção, mais importante que tudo, continuamos à procura de um patrocinador que nos leve a gravar ao Brasil. Voltamos na próxima semana. Até lá, um abraço.